Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 705 e minguando até 585 dias, 19 de novembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas. E deixa de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 705 com o título A Casa é Sua. Muito interessante este título. Eu deixei ele na abertura da descrição do vídeo, eu coloquei a abertura dele na descrição do vídeo para que vocês possam estar acompanhando. Muito interessante. E também estou relacionando agora este novo subtítulo, né, o corpo relativo, na parte 3. Vou deixar também na descrição do vídeo, tudo eu faço prático para que vocês possam estar relacionando. A descrição do vídeo, ele te leva a um caminho para que você possa maratonar todo esse blog diário, tudo prático para vocês não perderem nada do que está sendo dito dentro deste blog diário. Não perca essa oportunidade. Tudo o que está sendo expressado dentro deste blog diário é de grandes importâncias, de grandes realização com Deus. Eu falei com o homem? Não. O que eu quero é só cuidar da minha vida, sabe? A minha palavra é a minha vida. É isso, sabe? Nunca, às vezes, eu queria outra coisa além disso, né. Eu estou aqui pelos mesmos propósitos que vocês para, se realizar com Deus, certo? É isso, certo? E quando a gente se realiza com Deus, a gente está no reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. O que que eu quero que vocês compreendam isso? Todas as pessoas que veem no trabalho social, né, compreendendo ou não compreendendo dessa formação, eles contribuíram para essa grandiosidade e tudo que eles queriam mesmo era se realizar com Deus, né. Mas as informações, eu passei por fases da minha vida, eu comecei a compreender isso. Deus, quando eu era criança de 8 anos, fazendo uma análise de tudo, todos os trabalhadores, todos os missionários, porque diz que é consciente ou inconsciente, passamos pelos mesmos processos do que todas as pessoas. Nós estamos diante de Deus, nós estamos diante do homem. E a evolução é assim mesmo, nós viemos de baixo, entendendo as particularidades das nossas criancices, nas nossas educação religiosas, dentro de nossas famílias. Tudo aconteceu igualzinho com vocês. Não somos diferentes, não estamos vivendo em sociedades diferentes. Nós estamos relacionando as mesmas coisas desde o início. Então, o processo, a gente compreendemos esses nossos processos de estarmos realizando com Deus a essa altura, certo? Tudo em seus determinado tempo, em tudo que acontece, qualquer movimento que acontece dentro da sociedade, principalmente aquilo que nós podemos dizer como os astros, são todos planos de Deus. Pode ser aquela coisa boa, a pessoa foi presa ali e tal, fazer aquilo. É um plano de Deus, tudo isso faz um plano de Deus para criar um corpo expressivo para a unificação, para que todos fiquem juntos, né? O processo de escassez dos atos missionários, que às vezes não tem um recurso para ter para comprar um computador, por exemplo, às vezes esses processos tudo é parte de vai lá de baixo, ó Deus trabalhando, lapidando, tranquilamente, suave, né. Entendeu os processos? Você está no reino de Deus, você está
com Deus e da mesma forma. Não é os objetos que vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior, certo? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Depois, em seguida, eu deixo também a abertura deste título, A Casa é Sua, tá? Fique à vontade, a sua responsabilidade, seu compromisso, certo? Tudo é seu, a sua palavra é a sua vida, certo? Quando você estiver cuidando da sua vida, você vai estar se realizando com Deus, que a sua palavra é a sua vida. Se você não quiser trabalhar no reino de Deus, na unificação, né, na formação de Cristo, não quiser trabalhar no reino de Deus, ao mínimo você cuida da sua vida. É muito interessante isso, sabe? Você se contém no seu espaço, calado, olha, não entendeu? Ó, silêncio, silêncio. Tranquilo. Sabe, muito bom quando vocês entendam os seus espaços, os seus lugares, né. Tranquilo. Não quer ajudar? Tranquilo, ok? Entenda isso. Depois eu coloco, né, eu coloco então um blog antes, um blog depois, a abertura deste título, a casa é sua, depois eu relaciono uma referência desse título, a casa é sua, e depois eu coloco a abertura deste título, o corpo relativo, e por fim eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, muito interessante o que fora dito esse blog diário que é dito nos 4 últimos blogs, faço leitura corrida de tudo, sabe, vocês façam a sua percepção, faça a sua análise sobre o contexto, né, sobre aquilo que relacionando diretamente com o contexto, sem a expressão livre, muito bom para que você reflita, para que você compreenda da sua forma, do seu jeito. É muito flexionado, muito relativo a vocês, a sua realidade, as suas formações, daquilo que você foi formado dentro da sociedade, por uma unificação, né? Tudo isso é muito produtivo para que você possa estar aprendendo cada coisa que está sendo dito todos os dias. A gente vai entendendo isso no blog diário, ok? Vamos então fazer a leitura deste blog diário, né? E fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Até mesmo uma criança de 8 a 12 anos tem a capacidade de compreender o que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Não deixa de relacionar o blog anterior para que você possa dar continuidade, né, neste blog. Vamos então para a leitura deste blog diário. O Espírito explica a realidade do poder de Deus. Poder explica a matéria diretamente. A matéria dá uma referência da criação do corpo celeste de Deus e do corpo simples. Ambas são matérias, corpo celeste e corpo simples. E o que passar disto é apenas imaginação de tudo que possa ser realidade de ambas. Tudo que tiver à esquerda vai explicar que o espírito está dividido da matéria. Esta divisão explica tanto o corpo celeste como o corpo simples pode ser uma realidade. Quando for realidade, vai representar que o corpo simples está sendo glorificado com a grandeza de tudo que é este corpo celeste. Isto representa o poder diretamente ou a imagem deste poder. Esta imagem do poder cria uma possibilidade de um reino, só que não será um reino, e sim uma possibilidade de um reino. Esta possibilidade vai ficar dividida com uma suposta realidade. Possibilidade não é reino, e sim uma imaginação deste reino. Esta imaginação é manifestado com o desconhecido. Isto explica que o que vier primeiro é relativo à vida, e o que vier segundo é relativo para o corpo. Este corpo, e quando exposto para a sociedade, pode representar uma sociedade de Cristo.
ou a realidade deste corpo em movimento, e explicando o ato inconsciente ou consciente deste corpo. Ato inconsciente vai representar uma imaginação deste corpo, porém, o ato consciente vai representar a unificação destes corpos que se movimentam. Interessante, muito interessante, certo? Eu formei esse texto há uns 5 dias atrás, né, eu estava assim, sabe, muito empolgado para apresentar esses 4 blogs diários, sabe. Aí eu tive uma complexidade, eu tive atrasos nos meus trabalhos, porque eu assinei um aplicativo, mas o aplicativo ele travou tudo, sabe. Travou, aí o que acontece, nesse tempo eu fiquei muito impressionado por causa do tempo, eu tinha que carregar o meu vídeo, né, aí eu consegui, né, um computador ali melhor, né, peguei o computador da minha esposa e estou trabalhando fazendo com ele, está me correspondendo bem, o meu computador tem uma resolutividade mais baixa, né, mas aí eu fiz esse processo e estava parado ali, eu fiz essa digitalização, estava parado, pensando como é que eu ia apresentar com essas dificuldades e tal, mas agora sim, né, eu estou me realizando da mesma forma, certo? As coisas vêm, do jeito que Deus quer sempre, né, dessa forma, ok? E tudo, tem os seus tempos, a sua realidade, né, a sua forma, como eu tenho dito no blog anterior, vai moldando Deus do início, do caráter, relaciona o poder somente a Deus, relaciona o reino somente a Deus. Então você vai entender que o processo faz parte da caminhada, né. Tudo que você vive na vida, tudo que eu vivi, Deus, da minha idade de 8 anos até hoje, que eu tenho 44 anos, eu olho para trás, eu vejo Deus do início ao fim. Tudo, relacionamento conjugal, relacionamento com filho, então tudo isso me acrescentou. Qualquer coisa que eu tenha vivido dentro dessa com essa minha re com esse meu minha realidade, com essa minha vida, eu consegui, fazer a percepção daquilo que é reino de Deus, né, e daquilo que eu poderia vivenciar uma suposta, realidade ou uma suposta formação do reino de Deus para interagir isso, para relacionar isso, tudo isso veio completo, muito completo, ok? Ok? Entenda isso. Mas aí, entenda, tem essas dificuldades, tem essas delicadeza para que nós podemos entender que isso faz parte do processo, ok? Vamos então fazer a expressão livre sobre este blog diário, né, entendermos as particularidades, buscando aquilo que tem dentro da sociedade, fazendo a relação junto para a formação de Cristo, ok? Entenda isso. O Espírito explica a realidade do poder de Deus. Já vamos parar aqui, que é muito explicativo isso. O Espírito explica a realidade do poder de Deus. O poder explica a matéria diretamente, né? Você já parou a pensar? Você tem aqui uma grandiosidade que é o corpo celeste. Antes que Deus tivera criado esse corpo celeste que movimenta, né? Tem um blog diário explicando toda a forma como é que Deus formou, que no início ele era apenas um gás, ele era apenas um átomo, né? Depois ele ajuntou as matérias e formou o corpo celeste. Do corpo celeste ele trouxe esse gás dentro do corpo celeste e criou o corpo, né? E sobre, né, a realidade da vida e ganhou esse corpo em movimento dentro de um corpo dentro de um outro corpo, né, entenda isso. Um corpo dentro de outro corpo, né, um corpo simples e conjunto com o corpo celeste. Então Deus criou isso aí. No princípio ele era apenas um gás, significa então, o poder de Deus explica diretamente essa matéria, porque se não tivesse poder, não tem nada. Não tem nada como você criar alguma coisa. Então Deus, ele cria com o seu poder, então o poder ele é relativo diretamente à matéria, ele é relativo diretamente à matéria, o poder ele é relativo diretamente à matéria, ele explica diretamente a matéria, porque é essas condições que Deus tem para que ele crie algo, para que ele forme,
no Cristo algo, alguma coisa, e essas relatividade, tá? Mas aqui nós então entendemos então que Deus, ele, o poder de Deus está presente na matéria, porque ele tem o poder de criar. Então, se ele tem o poder de criar, ele cria a realidade dessa grandiosidade que é o corpo celeste. Então, entendemos isso, né? O Espírito explica a realidade do poder de Deus, né? Poder explica a matéria diretamente. A matéria dá uma referência da criação do corpo celeste de Deus e do corpo simples, né? Corpo dentro de um corpo. Ambos são matérias, certo? Ambos são matéria. Corpo que habite dentro do corpo e seus membros, né? Existe o corpo celeste e os membros, todos aqueles que habitam ali, animais, né? Todos aqueles que se movimentam, seres humanos, né? Todos aqueles que se movimentam. Então, faz parte desse corpo celeste de Deus. Tudo que tem vida faz parte do corpo celeste de Deus. Isso é óbvio, entenda? O corpo simples o que passar disto é apenas imaginação de tudo que possa ser realidade de ambos, né? Vamos ler completo para a gente entender? Vamos lá, vamos voltar a Deus do início, vamos lá. O Espírito explica a realidade do poder de Deus. O poder explica a matéria diretamente. A matéria dá referência da criação do corpo celeste de Deus e do corpo simples. Ambas são matérias, né? Corpo simples e corpo celeste. E o que passar disto é apenas imaginação de tudo que possa ser a realidade de ambos. Quando eu comecei esses 4 primeiros blogs, né, um blog sem ser um antes desse, o outro, eu teria dito que o Cristo, ele não é espírito, ele não é um poder, ele não é nada, ele, né, ele não é espírito nem poder, ou seja, ele não é gás, não é poder, ele é aquilo que os corpos manifestam. Aí quando ele fica flexionado, então, esse Cristo, ele deixa os corpos, a imaginação dos corpos flexionado dentro dele. Então, nós imaginemos coisas de Deus, nós imaginemos coisas do relacionamento social, nós imaginemos coisas da formação de Cristo, nós imaginemos coisas das nossas objeções, dos nossos objetos, daquilo que nós queremos, dos nossos objetivos, qualquer coisa que você queira compreender. Aí, então, o que passar disso, aquilo que eu imagino de Deus é para Cristo, aquilo que eu imagino de mim mesmo é só coisas da minha imaginação apenas, certo? É para a formação. Aquilo que eu imagino de Deus é para a formação de Cristo, né? Para um suposto reino no futuro, entende? Para uma realidade daquilo que possa ser a realidade de cada um de nós, ok? Então, entendemos isso. Então, aqui está explicando exatamente isso, né? Que nós temos uma flexão maior, que é o Cristo, e uma flexão menor, que é um corpo simples de entendimento simples. Ambos são imaginação, ambos não têm a sua existência, ambos não têm a sua existência, mas temos que ficar muito cauteloso para expressar isso, porque a inconsciência, elas dão a vida para essa falsidade, para essa imaginação, para esse suposto Deus, para essa suposta realidade, para esse suposto realização objetiva, para esse suposto relacionamento conjugal, para esse suposto reino de Deus, para esse qualquer coisa, para esse suposto formação de Cristo. Então, eles dão uma vida, eu não posso dizer que não exista, porque se houve um sacrifício, provou a existência de algo. Se teve um sacrifício, provou a existência de algo, teve dor, teve sofrimento, teve sangue derramado. Então, esse sangue derramado provou que houve uma existência, houve vida, o sangue esvaiu do corpo e sofreu as consequências, então a existência vem a partir de uma coisa que eu manifeste de uma forma equivocada, então eu dou a vida para algo. Se eu dou a vida para algo, eu dou também a minha realidade, ele toma a minha realidade para ele e ele começa a relacionar isso como objeto, como planos objetivos, com, né, sei lá, muitas coisas. Só você dá uma olhada dentro da sociedade. Não vou explicar muito para que não haver complexidade, porque são muitas as possibilidades, ok? Entenda isso. Tudo que tiver à esquerda
vai explicar tudo que tiver à esquerda, vai explicar que o espírito está dividido da matéria. Esta divisão explica que tanto o corpo celeste como o corpo simples pode ser uma realidade. Viu esta possibilidade? Mostra que a minha palavra é a minha vida, ou mostra a manifestação de um pecado, manifestação de uma morte, né? A morte, ela ganhou a sua realidade. Ela sugou a vida dos inocentes, ela tragou tudo para ela matou, ela roubou, ela matou, ela roubou a vida das pessoas. Isso é claro, ela fez isso no dia a dia e faz isso até no dia de hoje. E não é possível que vocês não vejam o tanto de sacrifício que tem dentro da sociedade, pessoas morrendo, pessoas matando, e você diz ainda que não exista, certo? A gente temos que considerar a nossa realidade, certo? E fazer disso um fruto bom e manifestar isso de uma coisa boa. Porque quando você negue ao sofrimento das pessoas, a realidade das pessoas, automaticamente você está dizendo que isso não existe, então você está sendo uma pessoa pedra, dura, que você não se importa com as pessoas. É isso que você diz, certo? Quando você diga que o pecado, que as coisas que nós movimentemos não exista, né? Que ele exista porque nós damos a realidade para ele. Quando for a realidade, né, vamos voltar 2 nisso. Tudo que tiver à esquerda vai explicar que o espírito está dividido da matéria. Esta divisão explica que tanto o corpo celeste como o corpo simples pode ser uma realidade, pode ser uma possibilidade. Quando for realidade, vai representar que o corpo simples está sendo gloriado, né? Gloriado é grandeza de Deus. Eu sou íntimo de Deus. Eu não faço confusão dentro da sociedade para me demonstrar para a pessoa que eu sou uma pessoa desperto. Eu estou sendo gloriado diretamente com Deus. Eu não estou sendo gloriado com, sei lá, suposto rei, da, da, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram imaginar, né? Eu sou rei da minha vida, certo? Eu sou rei da minha vida. A minha palavra é minha vida. Essa é a minha realidade, certo? O que passar disso é problema seu e Deus. Vocês, certo? Entenda das suas formas que você quiser entender, entende? Então, quando for quando for realidade, vai representar que o corpo simples está gloriado, né? Essa grandeza é uma intimidade com Deus. Com a grandeza de tudo que se movimenta e que tudo que é este corpo celeste, né? Tudo que é este corpo celeste. Né? Você está entendendo o reino de Deus, está entendendo a formação de Cristo, está entendendo os seus planos e objetivos, está entendendo o seu relacionamento social? Perfeito, ok? É tudo isso, é a grandiosidade do reino de Deus, ok? Entenda isso. Mesmo a gente não estando no tempo, né, da nossa grandeza de estarmos sendo gloriados direto com Deus, que existe um determinado tempo de terminar a formação de Cristo, a gente fazendo a percepção deste reino, nós já estamos íntimos de Deus, certo? Aí você escolhe se você vai querer trabalhar na formação de Cristo, no reino de Deus, ou se você vai querer viver a sua vida com a realidade, realizando com Deus, certo? Ambos vai ser bom. Isto representa o poder diretamente ou a imagem deste poder, né? Explicando a imagem desse poder. Porque você já vamos falar isso de novo, né? Quando você quer entender tudo aquilo que não exista, coloque um espelho na sua frente, certo? E você vai ver uma imagem. Você quebra o vidro, mas você não quebra você, porque aquela imagem espedaçou, os vidros despedaçou, porque o vidro é um objeto, isso não vai fazer contato com você, não vai ferir você, mas sim aquele objeto a qual está refletindo a sua imagem, entenda? O corpo celeste, ele tem essa imagem da mesma forma que deixa os corpos flexionados sobre aquilo que eles pensam de Deus, da mesma forma. Então, esta imagem é uma ideia que deixa nós flexionado, ela não tem a sua existência, mas ela toma de nós uma realidade, porque nós temos a vida e nós oferecemos a ela essa vida para que nós imaginemos coisas com ela.
Entenda isso? Nós imaginamos coisas com ela, então ela toma a nossa vida e ela fica no nosso lugar como uma imagem, um objeto, certo? Então eles fazem a inversão e começam a relacionar isso, dessa forma, ok? Então, isto representa o poder diretamente ou a imagem deste poder, né? Esta imagem do poder cria uma possibilidade de um reino, né? A imagem do poder cria, por que que ela cria? Porque ela unifica. Ela é de Deus e grandiosa da mesma forma, linda, né, e ela unifica, é os planos de Deus, é a sabedoria de Deus manifestando no meio da sociedade corrupta, e ali no meio Deus está no meio de um, de outro, Deus manifesta uma coisa e outra e tal. Muito bom. Então as possibilidades que nós temos de ser íntimo de Deus está nessa flexibilidade da mesma forma, porque é dela que nós vamos voltar à nossa realidade, porque se não tivesse flexionada, da mesma forma que Deus tem o poder de criar, ele tem o poder de destruir. Mas ele destruiu? Não, ele formou, ele formou. Na hora que, né, as pessoas tinham pensado: "Acabou, né, eu sou o princípio, eu sou o fim". Não, agora sim, vamos trabalhar a formação, vamos unificar e vamos chamar todo o juiz. Grandioso. E é para isso que o Cristo serve. Ele é flexionado, ele deixa nós flexionado, ele é grandioso, ele nos deixa nos retornar à nossa realidade, ele deixa nos retornar à nossa realidade, porque ele é flexível, ele deixa nós livre, entenda isso, ok? Então, cada situação tem as suas formas de compreensão, então não é totalmente, não exista, a possibilidade, ela te deixa uma ponte para você atravessar de um lado e do outro, de um lado e do outro, tanto um lado do outro são coisas produtivas, né. Vamos supor que você está de um lado de uma ponte, não tem uma plantação boa, do outro lado já tem uma plantação boa, um lado é deserto, tal, tal. Qualquer coisa, você, ou seja, uma coisa vai servir à outra, certo? Existe essa complexidade, essa ponte é muito interessante, ela deixa a gente bem à vontade para que nós podemos voltar à nossa realidade, ok? Então vamos lá. Esta imagem pode criar uma possibilidade de um reino, só que não será um reino, e sim possibilidade. Possibilidade é aquilo quase não existe, mas existe. Possibilidade é quase não existe, mas existe, existe. Quase não existe, mas existe. E sim uma possibilidade de um reino, esta possibilidade vai ficar dividida com uma suposta realidade. Vai ficar dividido com uma suposta realidade, né? Parte imaginação minha, parte realidade, né? Aquilo que é realidade é aquilo que eu sou, e aquilo que eu estou confessando ao meu irmão, aquilo que eu estou falando a verdade do reino de Deus, aquilo que eu estou falando a verdade da formação de Cristo, aquilo que eu estou falando a verdade para o meu relacionamento conjugal, aquilo que eu estou falando a verdade para os meus planos objetivos. Eu não estou querendo ser mais nem menos, eu estou só apenas querendo ser produtivo no meu espaço para me viver a minha vida, para me ter a minha palavra e para ter a minha vida e para que eu possa relacionar as pessoas a quem eu ame de uma forma consciente, de uma forma respeitosa, certo? De tudo que eu faça a mim, ao bem, eu faço a eles ao bem da mesma forma, porque eu relaciono a mim, a meu bem, para que ele se sinta bem na minha presença, porque esta é a minha realidade. Então, tudo aquilo que eu busco de conhecimento, de sabedoria, de realidade, então eu busque para que os meus ambientes sejam bons, para que a minha vida seja em paz, que seja alegre, certo? Entenda isso. E para que a minha realidade também seja, para que a realidade de Deus seja a minha realidade, para que a realidade de Deus seja a minha realidade, para que a minha realidade seja a realidade de Deus, ok? Entenda isso. A possibilidade não é reino, e sim uma imaginação deste reino. Esta imaginação é manifestado com o desconhecido. Desconhecido. Esta possibilidade, esta imaginação é a manifestação com o desconhecido. Tudo que eu quero esconder,
eu também escondo a realidade e me coloco num lugar de uns planos objetivo, né, me fazendo melhor ou pior, por isso que é objetivo. Aí fica delicado para vocês compreender. Aí fica complicado para que vocês compreendam isso, porque você não vai saber quando é objetivo, quando é a sua realidade, quando é a sua vida, quando é a sua palavra, certo? Se você focar na sua palavra e na sua vida, você vai entender tudo que está à sua volta, né? Muito interessante quando você consegue. Mas aí o desconhecido, ele esconde isso de você. Se eu estou omitindo alguma coisa, se eu não estou apresentando alguma coisa, é porque eu estou escondendo algo. Eu estou escondendo algo da minha esposa, eu estou escondendo algo daquilo que é a sociedade, daquilo que, né, que eu poderia ter falado a verdade e não fale, né? Eu tenho uma ciência, mas eu não fale, né? Eu estou escondendo algo de alguém, então eu estou com má intenção, porque eu estou escondendo algo, é porque eu estou com má intenção. Eu, sei lá, eu posso ensinar as pessoas as coisas econômicas, mas se eu ensinar ela, ela vai ser mais rica do que eu. Então eu não vou me libertar, certo? Então, quando eu ensine, eu me liberto. A única forma de eu me libertar é eu me trazer ensinamento para as pessoas, né, mostrar para ela a realidade, e isso faz com que eu tenha um corpo expressivo e que eu fique em paz com Deus, mostrando elas o caminho, as realidades. Imagine isso. Muito bom, certo? A única forma de vocês vencer a si mesmo é vocês abrindo a sua boca e falando, sabe? Falando com boa intenção, não é questão. Eu já vi muita gente que tem grandes conhecimento e ele se oculta, sabe? Por quê? Ele se preocupa em que as pessoas sejam maior do que ele, com coisa que isso vai se adiantar alguma coisa, não adianta. Se é para o reino, é para o reino. Se é objetivo, vai servir por um determinado tempo. Se é, né, uma coisa ou outra, ou seja, muita coisa. Isto explica que esta imagem é também o único mediador da suposta realidade para uma realidade, né, suposta realidade para uma realidade. Quando a gente tem uma suposta realidade, a gente tem a gente tem aquela rea vo possibilidade de estar dentro dela, dentro de uma realidade. A minha palavra é minha vida, né. Deus é o meu reino, né, a minha grandiosidade é o meu reino, é tudo aquilo que eu manifeste em nome da sua vida, da sua realidade, da sua grandeza, da sua bondade, da sua dignidade, da sua benignidade, da sua flexibilidade, da formação de Cristo, da sua grandeza, de tudo que ele manifestou nesses tempo todo para com nós. E quando a gente ouve deste bloco diário, a gente compreenda tudo muito bem explicativo, né? Não tem nada que vocês não possa compreender, né? Entenda isso. Então, entendendo, possibilidade não é reino, e sim uma imaginação deste reino. Esta imaginação é a manifestação é manifestado com o desconhecido, né. Eu manifesto aquilo que é desconhecido, eu dou a uma ideologia em troca de uma realização, né. Eu dou uma ideologia em troca de uma formação para o reino de Deus, faço isso em boa intenção, eu continuo ainda sendo íntimo de Deus, ok? Isto explica que esta imaginação é também o único mediador da suposta realidade para uma realidade, de uma suposto reino para um reino, da imaginação para a realidade deste corpo emocional, ou da realidade do corpo para uma imaginação, né. Muita gente faz esse a inversão, né. Às vezes você tem uma realidade de um corpo, você imagine algo, né, às vezes a pessoa tem a imaginação de algo e volta à sua realidade, tem a percepção e consegue se conectar à sua realidade, certo?
existe essas formas invertidas de ideologia, né? Muitas das vezes a ideologia pode ficar no lado esquerdo, ela vai representar um ato consciente. Quando ela vai ficar no lado direito, que representa o seu corpo emocional, vai representar um ato inconsciente, certo? Eu já tenho blogs diários, muito tempo atrás, que eu coloco os atos inconscientes aqui para defender os inconscientes, certo? Então eles fazem essa inversão. Muitos que estão aqui estão querendo voltar para a sua realidade, fez a percepção, quer voltar para a sua realidade. Mas muita gente que estão aqui está querendo sair, né? Fazendo confusão, né? Todo mundo voltando para casa, né? Por o seu reino. Aí o engraçadinho aí fazendo confusão dentro da sociedade. Ah, o político é isso, religião é isso, é aquele outro, aquele outro. Só arrumando problema, né? Certo? Não ajuda, não contribui com nada, só faz o movimento errado, fazendo tudo intriga dentro da sociedade, né? E aí o outro aí fica aí, né, maldoso, ah, o político é isso mesmo e tal, e vai lá e mata, aí a influência vem, né, porque muitas das vezes os piores influentes, às vezes, não estão na mídia, sabia? Os piores influentes estão dentro da sociedade, dividida aí, ó, dentro da sociedade, porque aqueles que estão na mídia, eles estão mostrando quem eles são, estão dando a sua cara a tapa, mas aqueles que estão escondidos dentro da sociedade, colocando um contra o outro, esses são os piores, pode acreditar, certo? Aqueles que estão na mídia, eles contribuem para alguma coisa, formação de Cristo, qualquer coisa, certo? Mas a esses que estão escondidos dentro da sociedade, esses são piores, tá? Eles são tenebrosos, ok? Entenda isso. Isto explica que o que vier primeiro é relativo à vida e o que vier segundo é relativo para o corpo. Este corpo, e quando exposto para a sociedade, pode representar uma formação de Cristo, né? Este corpo, quando exposto, eu vou ter exposição dele, eu vou estar me manifestando, eu vou para a mídia, eu vou me confessar alguma coisa, eu faço uma exposição, eu vou estar representando o quê? Uma formação de Cristo. Aí não importa se a pessoa fez isso consciente ou inconsciente, se eles estão oferecendo ali os seus trabalhos de uma forma ali, unificando um ou outro, né, se realizando com seus planos objetivos, formando as pessoas, eles estão, de uma certa forma, contribuindo, né? Não significa que eles precisam ser consciente. Eu já vi muitas pessoas conscientes, eu tenho dito isso bem antes, que pessoas inconscientes fizeram um grande trabalho admirável, sabe? Que os atos conscientes olham e ficam assim, nossa, como que ele conseguiu fazer esse movimento? Mas você vai ver que a pessoa nunca teve percepção, ele só abriu a sua boca. Então aquela voz foi suando e muito boa, sabe? Muita grandiosidade, sabe? Só você olhar aí dentro da sociedade. Muita gente que nem sabe o que está falando, mas fale coisas boas e contribui, certo? Entenda isso. Este corpo, quando exposto para a sociedade, pode representar uma formação de Cristo ou a realidade deste corpo em movimento, e explicando o ato inconsciente ou consciente deste corpo, o ato inconsciente vai representar uma imaginação deste corpo, né? Aquilo que fica na direita. Eu estou do lado direito aqui, eu imagino, eu começo imaginar coisas sobre a minha sociedade, imaginar coisas sobre mim, sobre os meus planos objetivos, vou vomitando isso dentro da sociedade com os meus interesses próprios, com os meus objetivos. Tenho uma mente capitalista, né, eu só não olho só aquilo que é meu interesse, quando eu estiver me agradando, eu estou agradando a pessoa e tal, eu não entendo o que que é certo, não entendo o que que é errado, eu só quero me realizar e tal, faço isso de qualquer jeito, né, não faço a percepção de nada. Então, os atos inconscientes, ele imagina com sua realidade, com o seu corpo, mas os atos conscientes, eles fazem a percepção deste movimento e entrega isso de uma forma limpa, de uma forma pura, de uma energia renovável que as pessoas possam aproveitar dessas expressões, dessas palavras, e relacionando isso um ao outro, eles ficam bem dentro da sociedade e contribuindo com o reino de Deus da mesma forma, ok? Ok? Vamos entender isso. Vamos terminar, fazer a leitura final aqui para a gente terminar esse blog diário? Vamos lá. Então, isto explica que o que vier primeiro é relativo à vida e o que vier segundo é relativo para o corpo. Este corpo, quando exposto para a sociedade, pode representar uma formação de Cristo ou a realidade desse corpo em movimento, explicando o ato inconsciente ou consciente deste corpo. Ato inconsciente vai representar uma imaginação deste corpo. Porém, o ato consciente vai representar
a unificação destes corpos que se movimentam. Só se inscrevam neste canal, só se você estiver compreendendo que a sua realidade é a realidade de Deus. Se você não entendeu isso, não sinto necessidade que você faça coisa alguma, só faça mesmo se você estiver sentindo realizado. Se não se sentir realizado, não sinto necessidade que você faça coisa alguma, ok? Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo. Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.